Faça um excepcional dia a todos vocês, que são sábios, prósperos e ricos, e vamos virando as nossas chaves. A chave de hoje é a chave da autoridade. Anota essa palavra aí, autoridade. Pablo, o que a autoridade ela representa? Ela representa uma capa. Vou te explicar. A capa do super-herói. Escreve isso. A capa do super-herói. Me dá outra indicação de capa. Te dou. A capa do juiz. A toga. Escreve isso. A toga do juiz. A toga do juiz mostra a autoridade dele. Pablo, me dê mais capas. Dou. A capa do médico, aquela roupa dele, a autoridade. São as vestes. Presta atenção nisso. As vestes. Aí você começa a olhar. Então, peraí. Médico tem capa, super-herói tem capa. Todo mundo tem capa. Essa capa, esse estereótipo, essa energia, esse invólucro, ele mostra a autoridade que a pessoa carrega, tá? Então, por exemplo, não adianta você querer gritar para ter autoridade. A autoridade é uma energia. E aí você vai anotar o código dela. Ela é conquistada. Conquistada. A energia, essa autoridade, ela é conquistada. E essa conquista vai através de um processo de edificação. Ninguém ganha autoridade. Anota assim, ó. Ninguém ganha autoridade. O muito saber não vai te dar autoridade. Saber demais. Você pode ter autoridade no assunto, mas a capa você não pega. A capa precisa virar aquela chavinha. Chave 2, chave 3. Que é a prática e a constância. No juiz, ele tem que ficar 5 anos estudando direito. Depois ele tem que ter um notório saber jurídico. Ele tem que ter prática jurídica, depois de formado. Depois ele presta o concurso. Depois ele fica 2 anos como juiz substituto. Depois ele é um juiz permanente. Vou chamar assim a grosso modo. Esse juiz togado, depois do período X, mais ou menos de 8 a 10 anos, ele vira o juiz. O médico tem aquela capa, 10 anos. Precisa de ter o percurso da faculdade de medicina, precisa ter a residência, precisa chegar, tá aqui, ó, autoridade de médico. Então, até que você vê pessoas questionando o residente, como se ele não fosse médico. Ele é médico, mas ainda está exercendo inicialmente a autoridade. E a autoridade, ela pode ser delegada. Mas a forma que você tem que entender é que na delegação de autoridade, a pessoa, se ela não construiu a própria, ela pega uma rejeição, como se fosse você tirar cabelo de uma cabeça e põe em outra. Se você tirar cabelo do peito e pôr na cabeça, pega. Se você tirar cabelo aqui de trás e pôr aqui, pega. Se você tirar gordura, agora tá uma grande novidade, se tirar gordura do seu próprio corpo e aplicar no peito, ao invés de silicone, as mulheres têm que saber disso. Ao invés de você pôr um corpo estranho dentro de você, agora tá na moda o explante, né? Tirar o silicone. Significa o seguinte, tá tirando por inúmeros motivos que eu não quero entrar aqui, mas tem como você remodelar o peito e tirar a gordura do seu próprio corpo, mas não dá para você comprar a gordura do outro. A autoridade, ela pode ser delegada temporariamente, mas se ela não for validada, se não construir, não conquistar, mesmo delegada, você é uma pessoa sem autoridade. Autoridade de fato e autoridade de direito, são duas coisas diferentes, anota aí. Autoridade de fato e autoridade de direito. Autoridade de direito. Seu filho, você tem autoridade de direito de exercer sobre ele, mas tem pais que não têm autoridade de fato. Anotei, autoridade de fato versus autoridade de direito. Então só põe assim, ó, autoridades. Fato versus direito. Tem gente que nem o direito tem, mas exerce a autoridade de fato. Olha que coisa. Qual que é mais pesada? A de fato ou a de direito? A de fato. Tem gente que é chefe de família, mas parece um cachorro o jeito que é tratado. Na verdade, não. Pior do que o cachorro, porque os cachorros são muito bem tratados nessa geração. Tem gente que gasta com acompanhamento nutricional R$ 2.000 por mês com o cachorro. Eu conheço tanta gente que nunca foi no nutricionista, mas o cachorro tem o acompanhamento. As marmitas dele é certinho, arrumadinho. Conheço gente do meu convívio que paga R$ 2.000 por mês. Às vezes o cachorro dele tem mais autoridade que ele. Então, o que é essa autoridade? Ela é uma construção.
Quando eu falei para vocês, gravem, transborda, não sei se você sabe, mas você está construindo autoridade. Quando eu falo para a galera, inclusive deixo uma missão para vocês, escrevam livros, porque isso aumenta a sua autoridade. Se conecte com pessoas poderosas, isso vai aumentar a sua autoridade. Talvez ninguém não conseguiu tirar esse proveito até hoje. Arrume um jeito de você que está no Zoom. São várias salas em uma só. É uma conexão em cascateamento. Você arrumar um jeito de aparecer sua imagem junto com a minha. Você faz um recurso funcionar aí, tira um print, emenda, faz alguma coisa. Mas por quê? Você fala assim, ó, eu sou mentorada do Pablo Marçal. Você vai aumentar a sua autoridade porque você investiu para estar num grupo desse. Você fala, mano, eu encontro o Pablo Marçal todo dia. Tô dando só um exemplo, tá? Eu encontro o Pablo Marçal todo dia, eu sou mentorada por ele todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca fiz uma mentoria dessa. De mentorar todo dia. Nunca fiz. Todos os dias, não. As grandes mentorias que eu já apliquei é uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada um mês, uma vez por semana, uma vez por dia nunca aconteceu. Então, você fala, mano, eu estou sendo mentorado para me dar instrução todo dia. Isso você vai construir conquistando autoridade. Isso é de fato. O que é de direito? A pessoa comprou o SPR, mas não aparece aqui. Ela tem uma autoridade de direito, mas não está exercendo. A autoridade de fato é a que vale, é a que mais vale. Você precisou de gritar com seu filho e falar, quem manda aqui é eu. Aí você esquece, isso não é autoridade. Autoritarismo, isso está instalando coisas indevidas na cabeça dele. Ele tem que entender que você só fala uma vez. Tem coisas que eu até gostaria de falar sim para os meus filhos, mas eu continuo falando não, para mostrar quem é a autoridade. Ficar implícito no coração deles. Papai, mas o senhor podia. Aí eu falo. Mas você tem que entender que quando eu me posiciono dessa forma, não tem possibilidade de voltar atrás. Ah! E se chorar, vai piorar. Só que tudo que você falar, cumpra. Anota assim, ó. A autoridade, ela não pode ser abalada. Você falou, falou. Cumpra, nem que dê prejuízo. Mas cumpra. Por exemplo, um dia eu falei, eu vou fazer essas lives 4h59 e até às 20. Rapaz do céu, entre nós. A vontade que dá de parar com isso todo dia é gigantesca. Todo dia, todo dia. Só que quebraria a autoridade de fato. Que a pessoa falou, mas ele não vai dar conta. Não, ninguém dá conta. Ninguém tem nem tanto assunto para conseguir isso. Resumindo, eu não abro mão disso. Eu não abro mão. A autoridade, ela sempre está apontando para edificação, nunca para destruição. A maioria das pessoas, elas se comprometem em fazer algo. Eu vou te dar uma dica para não ter afetamento na autoridade. Não se comprometa em fazer. Porque se você se comprometer em fazer e não fizer, perda de autoridade. Se você não promete e faz, tem crescimento de autoridade. Então, mais vale não prometer. Pá, eu não dou conta, eu tenho que prometer. Então, vamos lá. Você tem 2 coisas para entregar, certo? Você vai anotar uma expressão chamada over delivery. Você tem 2. Promete só uma. Na hora que você der conta de entregar uma, dá de bônus a outra. Aí você fica com a autoridade lá em cima. O problema de todo mundo é o quê? Tem 2, promete 3, entrega 1. Aqui. Tem 2, promete 3 e dá conta de entregar 1. Autoridade. Lá embaixo. O que faz a minha autoridade como treinador aumentar? Gente dando resultado. Eu poderia fazer parte do hall onde está a maioria das pessoas que ensinam na internet. O que eles querem? Eles gostam de ensinar. A maioria ensina coisas que funcionam. A maioria, vocês têm que saber, é real. Eu acompanho, conheço os maiores do mercado. Esses, eles têm uma certa autoridade. Só que você vai conversar com eles e fala, o que você faz com aquele aluno que não prospera? Ele fala, não tem nada com isso. O cara comprou, se ele não usou, aí a mentalidadezinha de quem tem autoridade rasa. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos esforçar. Eu tenho que ficar desenhando mecanismos para te fazer dar resultado, porque o seu resultado aumenta a minha autoridade. Presta atenção no que eu estou falando, talvez você não está entendendo. Você dar resultado aumenta a minha autoridade. Então, quando você está envolvido em coisa e você consegue multiplicar o talento, a autoridade aumenta.
ter gente falando, isso mudou minha vida só acordando de madrugada. A autoridade sobe. Pablo, e aí? Essa autoridade, você vai escrever assim, ó, é o respeito que eu tenho por mim e que os outros têm por mim. Isso não pode parar de aumentar. Esse é um ativo que precisa aumentar o tempo inteiro, precisa ser reedificado, precisa ser construído o tempo inteiro. Por que isso? Porque quanto maior a autoridade, maior é a prosperidade. Tem gente que vive de uma autoridade de 10 anos atrás. E tem uma frase que mexe muito comigo, que é essa aqui, ó. Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. A autoridade da década passada não vai te levar para frente. O que eu mais vejo hoje é gente que tinha autoridade há 10, 20, 30 anos atrás e hoje não tem mais. Aí você fala, por quê? Porque os tempos mudaram. Por isso que eu te falo que a autoridade deve ser construída o tempo inteiro. Quando você entende que a autoridade precisa ser construída, é reedificada, você não vai parar no jogo. Então, o que é ter autoridade? Vamos lá, anota assim, ó, quantidade de horas e de respeito. Quer ter autoridade na fala? Vamos lá. Você não sabe falar, aí você vai encontrar com o melhor treinador de oratório do mundo. Você fez uma imersão obcecada com esse cara. Ele ficou uma semana estudando. Aumentou sua autoridade? Aumentou. Você pode contar isso no storytelling. Fiquei uma semana com o melhor do mundo. Aí todo mundo vai falar, é mesmo? Aí a autoridade já vai subindo. Ficou uma semana com ele? Foi. Aprendeu muito? Sim. Ah, beleza. Agora eu mostro o que você aprendeu. Na teoria. Aí a autoridade que subiu começa. Aprendeu só isso? Ah, então você só ouviu falar. Aí vai despencando a autoridade. Você tem que aproveitar esses gatilhos que elevam a sua autoridade e levar isso para multiplicação. Então, quantas horas você falou? Vamos lá. Aprendi, apliquei, transbordei. Quantas pessoas você afetou? Então, assim, tem hora que eu falo, mano, deve estar errado esse número. O número de todos os alunos, de todos os 40 programas, dá quase 500 mil. Até o final do ano vai bater 500 mil. 500 mil alunos. 500 mil alunos. Imagina a autoridade que dá para uma pessoa que não para de ensinar e tem 500 mil, meio milhão de alunos. É tipo assim, 10 estádios de futebol lotado de aluno. É muita coisa, isso aumenta a autoridade. Você numa geração que é perversa, não sei o que, você tem família e uma família forte, sua autoridade é maior. Você que domina o mundo espiritual, sua autoridade espiritual, que é o nível mais absurdo de autoridade que existe, é espiritual. Se você quiser anotar, a maior autoridade de todos é espiritual. Você que é bom de inteligência emocional, você tem autoridade no assunto. Você também vale muito, que a maioria não tem. Você que é resistente, forte fisicamente, você tem autoridade física. Olha que coisa. Você que é próspero, você tem autoridade com riqueza. Você que dá conta de desenrolar problemas e mistérios e no seu, você tem autoridade na sabedoria. Você que é onde toca prospera, você tem autoridade na prosperidade. Meu Deus do céu, você que tem posse e governança, você tem autoridade na riqueza. Pablo do céu, o que eu tenho que fazer? Exercer a autoridade. Deus te delegou e falou, você é filho, você governa. Escreve assim, ó, sem autoridade não há governo. O que derruba um governo? Quebra de autoridade. Só entre nós aqui. Se o povo insistir um pouquinho, o Lula não vira presidente. Um pouquinho. Porque quem dá autoridade, quem dá legitimização, a legitimidade para um governante é o povo. E esse mesmo povo pode tirar. Então eles estão tremendo de medo. Por quê? Porque não adianta falar que ganhou não sei aonde. Tem que o povo aceitar. Não há civilização onde o povo pôs para ferrar, foi para cima, 2 semanas, que suportou alguma coisa. Não tem ninguém, nem Evo Morales, nem ditador da Ásia, ninguém aguenta. Se o pau quebrar, ninguém segura. Não tem como segurar. Então vamos prestar atenção. O que você tem que entender é que a autoridade, ela é construída. E você vai ter um lifestyle de construir autoridade. Você fica imaginando,
Um monte de gente que tem a mentalidade rasa fica me mandando mensagem. Pra que você foi pra Copa? O Brasil não tá aí. Aí eu tô mostrando, amigo, tem um negócio além dessa seleção. E aí eu mostro a maturidade que eu tenho, a forma que eu vejo, o proveito que eu tiro de todas as situações que acontecem. Isso vai mostrando uma autoridade maior. Alguém falou, mano, mas você palestra pra caramba. Aí eu falo, não, livro eu tenho 32. Que publicou foi 27 até agora. Vai publicar essa sequência dos que estão prontos. E aí a pessoa fala, mas da onde você tira tanta coisa? Autoridade. Quantidade de horas de vídeos, autoridade. Quantidade de palestra, autoridade. Palestra de graça, foi 3.000. Mais de 3.000 palestras de graça. Live eu não sei te falar quantas. Milhares. Isso são horas. Você vai começar a usar uma expressão em inglês que vai chamar a atenção da maioria que nunca ouviu e vai ser identificado por pessoas que falam isso. Chama tracking record. São trilhas gravadas. Tracking record. Esse track record, são as trilhas que você percorreu, a experiência que você tem. Anota assim, quanto maior a experiência, maior a autoridade. Quanto mais gente sabendo, maior a autoridade. O que é o problema da autoridade? A autoridade, toda vez que você aumentar ela, você vai se ver diferente no espelho. Presta atenção no que eu estou falando. Quando você enxergar a autoridade de uma maneira, quando você alcançar um nível novo de autoridade, ela vai ser checada na frente do espelho. Você vai olhar e falar, caramba, a autoridade produz isso. Uma belíssima sensação de estar na frente do espelho. Isso é assustador. Pablo, tem como você me vender a autoridade? Não tem. Mas vou te explicar como é que encurta. Você tem interesse em saber como é que encurta a autoridade ou não? Sim? Vou explicar. Você tem a oportunidade, de alguma forma, de estar próximos à pessoa com autoridade, você consegue pegar uma parte da autoridade dela. Vou explicar. Vai começar amanhã a mentoria aqui no Catar. Uma mentoria de 2 dias, empresários estão vindo do Brasil, já chegaram, acho que a maioria está chegando aí, os últimos, e eles vieram. Eles vão ficar 2 dias comigo, só que um cara, o que ele fez? Um cara que já manja dos Paranauê, de construção de autoridade, ele chegou mais cedo, eu estou num hotel de luxo, ele ficou no mesmo hotel, veio no mesmo voo, e aonde eu vou ele vai junto. E tipo, isso não tá no pacote. Só que ontem eu fui sair ao vivo para milhões de pessoas na Rede Globo. Eu apareci, né, com a minha camiseta do Pior Ano da Sua Vida. E depois, no caso, Pior Ano da Sua Vida. E ele tava do lado. E aí ele tava pensando, mano, olha o que aconteceu. Eu falei, esse é o problema dos acessos. Isso você vai pegar na autoridade. Aí você tem um vídeo gravado. Aquilo ali é um profusor. Aquilo ali cria uma exuberância na sua autoridade. Por quê? Porque você carrega isso. O Nésio Monteiro tá aqui comigo. E aí ele fala, mano, eu tô assustado, olha o tanto que meus stories subiu, olha o tanto de gente aqui doida vendo essa cena e tal. Aí o problema é esse. Anota aí o nome disso, autoridade compartilhada. Se você tem acesso e você consegue desenvolver algo com alguém que já carrega uma autoridade, você consegue clicar um conector na pessoa e pegar essa autoridade. O Nésio Monteiro chegou lá na plataforma, em Alphaville, ele tinha 500 seguidores, ou era 700. Acho que ele tem mais de 100 mil hoje. O primeiro lançamento do Nésio, nunca tinha lançado. O Nésio, no primeiro lançamento dele, faturou R$1 milhão. No primeiro. Eu explico para você, ó. Vocês estão vendo essa palavra aqui em cima da minha cabeça? Autoridade. O Nésio não é doutor em finanças, o Nésio é um cara esforçado que desbloqueou. E aí aconteceu um milagre. Conectou a imagem dele à minha. Ele é um dos cases mais poderosos, que eu peguei alguém de um lugar e consegui fazer a pessoa chegar em tal lugar, muito rápido. O Nésio quis desistir diversas vezes, o Nésio. Aí o Nésio, eu sempre tô trazendo ele é um cara de extrema confiança. Ele é o tipo José do Egito para mim. Aí o que acontece? No primeiro lançamento dele, ele fez 1 milhão. Ficou todo mundo em choque. Mas o Nésio? Por quê? Porque a autoridade dele tá sendo muito bem construída. Eu falei, cara, eu vou pro Catar. Ninguém queria vir. Ninguém. A hora que viu, né, o pessoal aqui no Catar, o que eles decidiram, o Sheik?
Sheik decidiu que não queria pobre aqui. Ele decidiu, ele falou, não queremos mochileiro, não queremos aventureiro, aqui é um país bem diferente. Vocês que acham assembleiano radical na religiosidade, eles são muito mais. Aqui não pode beber. Aqui, quando dá o tal horário, vai todo mundo dormir. Aqui é muito rígido, muito. Só tem um detalhe. Eles decidiram, nós estamos construindo um brand como país, nós não queremos nenhum aventureiro aqui, nós não queremos baderneiro aqui, você precisa de ver o que eles fizeram. Aconteceu o seguinte, eles colocaram os trem tudo com preço estratosférico. Então, todo mundo, ontem chegou um avião de amigo meu aqui, e de sócio, de gente que, né, stakeholder, que tá junto nos negócios. E aí, ninguém queria vir. Aí o Nésio, sempre escalando energia, sempre construindo autoridade. Ele falou, eu vou. Ele não falou com ninguém, porque sabe que o povo ia falar, você tá doido, vai gastar um dinheiro à toa, não sei o quê. Ele foi, já comprou passagem, que comprou jogo, e que já comprou final, e não quer nem saber. O que aconteceu? Ele foi fazendo os outros acreditar. Aí o Thiago Rocha tá aqui, o Diego tá aqui, o Dr. Tasso tá aqui, é os outros. Falam, mano, o que acontece com o Nes? Por que o Nes vai tão pra frente assim? Porque o Nes entendeu essa aula que eu dei pra ele, autoridade. Não tem como. Depois que você aprende essa chave, você fala, cara, eu posso comprar história sem parar, isso vai aumentar minha autoridade, isso vai me fazer prosperar. Você tem que saber que a autoridade, você não consegue tomar ela dos outros. Você pode até tomar a presidência de alguém, mas a autoridade é conquistar o povo. Se não tiver o povo do seu lado, você não conseguiu nada. Absolutamente nada. Você pode até ser um pai de família, mas não pode, às vezes não vai ter um pingo de autoridade dentro de casa. A sua mulher pode falar isso. Seus filhos podem falar ao seu respeito, que você não tem autoridade. A autoridade, anota aí, é presença de comando. A autoridade tem que ter ousadia. Eu vou falar algumas palavras-chave. A autoridade precisa de gerar temor. As pessoas têm que ter temor de quem está no comando. Pablo é medo? Não falei medo, falei temor. Se você quiser anotar aqui que é o código do temor, temor é um extremo respeito. Pablo, quer dizer que as pessoas têm que concordar comigo? De maneira nenhuma. Elas nem precisam concordar, mas fala assim, esse aí sabe comandar. Isso é autoridade. Então, a autoridade está muito ligada com o tanto de chave prática que você rodou. Quero dar um alerta para vocês. Hoje é a 24ª chave. Olha o alerta que eu vou te dar. Se você ficar só assistindo a minha aula, você não vai virar nada. Absolutamente nada. Vou fazer umas contas aqui com você, para você respeitar o que eu estou falando. Vou pegar a calculadora e vou pegar. Se a chave teórica vale 1 vezes 40, você, até o final do ano, eu garanto, você vai ter 40 pontos de autoridade. Escuta que vai doer. Se você pegar a chave prática, que é 20 vezes, e multiplicar por 40, você vai ter 800 pontos de autoridade. Imagina, quem só assistir tudo vai ter 40 pontos, que é 1 ponto cada chave. Se você praticar tudo, bem praticado, todo dia, tirar realmente a energia para isso, vai ter 800 pontos. Mas aqui está o problema. Se você, além de praticar e for para constância, antes da virada do ano, você está valendo 8 mil pontos, como se fosse a bolsa de valores. Aí eu te pergunto, você vai estar valendo 8 mil? Esse 8 mil é por baixo. 8 mil, você vai estar valendo os 800 pontos ou você vai estar valendo 40 pontos? Só para você entender, dá 40 dividido por 8 mil é igual, vezes 100, é igual a 0,5%. Nós miramos um resultado e nós vamos praticar até sangrar a ponta do dedo, sangrar a sua lágrima sair de sangue, seu suor sair de sangue. Aí você fala, mas o que é isso? É entregar o que você tem de energia para gerar essa autoridade, num curto espaço de tempo, num sprint. Claro que você não vai ficar igual eu em 40 dias, não existe. Mas, se você ficar só me ouvindo, tem gente que nem ouvir dá conta. Tem gente que tá usando aquela técnica, depois eu faço. Coitado, não vai sair nem 0,5. Fique em paz, não vai virar chave coisa nenhuma. A autoridade é um negócio assombroso, que eu tenho que ficar persistindo, insistindo e renovando energia. Pablo, mas eu não dou conta. Eu sei que você não dá conta, mas eu tô te mostrando que tem.
O fato de você não dar conta só mostra que você não vai fazer sozinho, você precisa juntar mais um. Eu quero dar uma missão hoje, na chave 24. Você precisa de andar com gente que quer fazer a mesma coisa, sozinho vai ser difícil. Eu amo olhar para a tela aí e ver gente do lado. Às vezes você não tem ninguém do lado, mas você está usando. Quando eu pedi para você transbordar, eu pedi para você transbordar para essa autoridade aumentar. Quem não fez vai fazer hoje. Faça. Tem algumas pessoas que eu não conheço aqui da sala, eu conheço pelos stories. E eu mando mensagem para algumas, não pare, não desista. Tem uma senhora aí, acho que o nome dela é Laís Seco. Ela é empenhada em fazer esse trem todo dia. E eu fico vendo os stories, aí eu vejo os stories e eu falo, olha, eu tô assistindo, tô vendo. Eu vejo de gente tão esforçada, eu falo, não dou conta nem de passar dos stories sem mandar uma mensagem pra pessoa. Eu mando, eu mesmo, mano, não é a equipe não, eu mesmo. Então, você imagina, eu tô te notando. Agora imagina o tanto de gente que te segue que vai notar e o tanto de gente que essa autoridade vai ser construída. Agora vai ter um negócio, anota aí, checagem de autoridade. As pessoas vão te questionar e vão te abalar para você ter certeza que que isso não é legítimo. Quando vocês entrarem numa equipe dentro da empresa, você chegou numa equipe ou num time de futebol, você vai chegar, eles vão fazer checagem de autoridade, vão te irritar para tirar do cargo, eles vão fazer de tudo para você perder o rebolado, né? O que vai acontecer? Isso é uma checagem de autoridade, é onde você tem que se mostrar aberto e flexível. Se você na checagem de autoridade cair, as pessoas viram antagônicas a você, contra você. Como eu já mudei muitas vezes de área na Brasil Telecom, na época, eu lembro como que era o comportamento de quem me via pela primeira vez. Vamos pôr pressão que esse cara é fraco. E aí depois mordia, achava que ia morder num arame, estava mordendo um poste de concreto. E aí era provada a autoridade, e eles abriram o coração. Deixa eu te falar, equipes novas só abrem o coração se o líder tiver autoridade. A autoridade não é gritar, a autoridade não é bater o pé, a autoridade não é ser pirracento. A autoridade é uma camada de energia. É a toga do juiz, é a capa do Superman, é a capa do Batman, é a capa do médico. Capas. A capa mostra a autoridade. Eu colocaria assim, são vestes invisíveis. Você olha para um cara, né, você vai entrar no parlamento, tem que ir com a capa certa, terno e gravata. Paletó, né? Terno são 3 peças. É o paletó e gravata, tem que ter, senão não entra. Aí você entra, lá tem as vestes dos corruptos, ou quase todos corruptos. E aí o que acontece? Isso é a autoridade de vestes. Aí você fala, Pablo, e aí, o que tem a ver? Tem a ver o seguinte, se você não tiver vestes brancas, como linho finíssimo e branca como a neve, no grande dia você nem vai entrar na festa do reino. Tem que ter vestes espirituais. Olha a autoridade espiritual, autoridade almática de quem tem comando, de quem tem gestão de emoção, e autoridade física, quem tem força. Só pra você ver que engraçado, uma pessoa que é pequenininha, magrinha, raquíticazinha, ela não tem autoridade física. A pessoa fica, nossa, você vai quebrar seus ossos, você vai isso. Quem não aguenta um tranco emocional não tem autoridade emocional. E espiritual você já sabe. São autoridades, anota aí, autoridades nas esferas, tem que ter. Tem gente que fala assim, não, eu sou horrível com empresa, então você não tem autoridade empresarial. Você vai anotar assim, tudo que eu digo que sou ruim, não tem autoridade nisso. Não tem autoridade nisso. O que é o grande lance? A autoridade ela precisa ser construída, e checada, e validada, e potencializada. Virando essa chave agora, o que você vai fazer? Lembra a diferença de quem ouve para quem tem constância. Se você fosse uma bolsa de valores, você que assistia às 40 mentorias diárias, né? As 40. Mais ou menos aí por baixo, vai dar algo em torno, escuta isso, às 40 vai dar algo em torno de 65 horas. 65 horas. 70 horas, vai depender aí. Se for seguir a média que tá fazendo, vai dar 65 a 70 horas de conteúdo. Era para ser só 20 horas, meia hora para cada chave, mas a gente acaba dando uma exagerada, tá passando aí para 50, 65 horas. Vou seguir a média que a gente bateu até agora. Isso é só 0,5.
Ah, você tá falando isso, tá aumentando até meu cardio. Tem que aumentar mesmo, porque precisa de ralar. A pessoa que treinou 1 hora, a pessoa que treinou 10 de forma progressiva, a de 10 tem muito mais autoridade. Não é ficar repetindo o mesmo treino, não. O mesmo treino por 10 horas só vai criar cansaço. É progressivo. Então, aquele que só ouviu, ele tem 0,5 pontos. Comparado àquilo que seria o ideal, né? Ou que seria o lógico, que é se desgastar no sprint. Tem gente que já acha um milagre ela acordar essa hora pra estar aqui. E o milagre não tá nisso. O milagre não tá no acordar. O ouvir ativa a sua fé. Aí você tem que praticar. E aí você não pode parar. E eu vou pegar no seu pé, porque a autoridade não vem com conteúdo. A autoridade vem com experiência. Anotei. Autoridade é experiência. É muito ruim ver empresários que não têm autoridade. Ver pastores que não têm autoridade espiritual. Você vê rasura na fala. Padres também, qualquer tipo de líder religioso. Você vê que não tem autoridade. O cara que não exerce pelo menos alguns itens ali da Bíblia, ou coisas extraordinárias no mundo espiritual, ele não tem tanta autoridade assim. A experiência determina a autoridade. Pra você saber também, como ninguém tá dentro da sua cabeça, o storytelling que você tem, anota aí, ele define muito bem, ele ajusta muito bem a autoridade que você tem. O storytelling, ou seja, a história que você conta. Então depende da história que você conta também, com o resultado que você tem. Vou assumir uma coisa aqui para vocês. Nunca esteve no meu plano morar numa casa tão luxuosa como eu moro. Nunca tive planos de ter uma McLaren. Nunca tive planos de ter uma mega empresa. Nunca, 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 nunca. Não, nunca foi plano. Só que esse jogo de autoridade mexeu com os meus miolos. Eu nunca tive planos de ter um Rolex desse aqui, ó. Nunca tive. De verdade mesmo. Mas eu percebi que algumas mesas, o Rolex é autoridade. Ninguém tá olhando a hora. Tá todo mundo olhando a joia que a pessoa carrega. Vocês entenderam o que eu acabei de falar ou não? Isso muda tudo. Você vai numa esteira, você tá com algumas pessoas, a mala que ela carrega mostra a autoridade dela. Olha que coisa absurda. Esse é o game, vocês têm que entender o game. Pablo, eu acho isso uma frescura. Eu também achava. Mas você tem que entender o game. Por exemplo, esse boné aqui, ó. Esse boné é um boné da Forbes. Eu ganhei do Camarote, que é o dono da Forbes do Brasil. Usar esse boné aqui muda o jogo. Todo mundo sabe o que significa esse boné. E aí o que acontece? A autoridade tá num boné, a autoridade tá num relógio. Por quê? Quem te deu? Como que você conquistou isso? Como que você comprou isso? Uma mala da pessoa na esteira mostra como é que é ela na vida, como é que é a experiência dela de viagem, mostra a autoridade dela acerca daquele assunto. E me perdoe, eu também já falei mal demais de gente com autoridade, muito mal. No começo tudo vai parecer besteira, mas não pare de girar a chave. Não pare, não pare, não pare. Eu fui brincar com esse negócio de autoridade e me tornei autoridade em diversos assuntos. Vou te dar um exemplo. Esses negócios de lançamento digital, tem gente que está no mercado há 15 anos fazendo lançamento. Eu entrei no mercado sem nada de... Não fui mentorado por ninguém, eu entrei sozinho, eu e um assistente. Nós fizemos um lançamento de 40 mil reais. 43 mil. Depois eu fiz um lançamento também sem instrução, fiz 80 mil. E aí entrou o Marcos Paulo, que sabe, tinha um mentor, e ele entrou e ele já estava há 1 ano fazendo o lançamento e fazia 17 mil reais. Eu olhei para ele e falei, mas você sabe menos que eu, o que você quer? Aí a gente começou a desenvolver energia e pegar o que ele sabia com um pouco que eu sabia. Só que eu uso um método que não é de lançamento, eu fui usar meu método dentro do lançamento com a sabedoria que ele já estava carregando. Nós fizemos um terceiro lançamento, 132 mil. 132 mil. Meu quarto lançamento, nós fizemos 1.060.000. Depois repeti 1 milhão e pouco. Depois fiz 5 milhões, 13 milhões. Aí do 13 não foi para 20, nem para 30, nem 40, foi para 57 milhões. Aí já teve lançamento de 180, de 65,
coisas assombrosas aconteceram. Por quê? Porque eu percebi que para lançar, eu preciso de construir uma imagem poderosa de autoridade. Eu tô abrindo um jogo com vocês aqui que muda tudo. Eu vejo gente melhor que eu vendendo 100 vezes menos. Tem gente, de verdade, que tem muito mais fera que eu. E o cara vende 100 vezes menos. Porque ele não entendeu que o jogo é de autoridade. Quando você entende que o jogo é de autoridade, você vai investir nisso. Meus caros mentorandos, com o coração aberto, humilde, eu falo diante do Deus vivo. Eu não preciso ter um avião. O problema é que ele gera uma autoridade absurda. Então eu não consigo mais ficar sem um avião. Olha o que eu acabei de falar, vê se toca a sua cabeça e o seu coração. Eu não preciso de um avião, mas a autoridade que ele me dá, eu não consigo ficar sem ele. E aí, aquele menino que antes não precisava de um avião, tem 3 aeronaves agora. 3 aeronaves. Sabe o que significa isso? Potencialização de autoridade. Eu quero fechar um negócio com uma pessoa, eu já quero chegar com o negócio assinado. Olha o jeito que eu já chego com o negócio assinado. Fulano, você tá bom? Tô bom. Eu vou mandar meu jato aí te buscar. Meu piloto vai te chamar, vai marcar o horário. No seu horário, fica tranquilo, o avião vai ficar à disposição para você vir. A pessoa vem no jato, ela acaba de encostar, o helicóptero tá ligado do lado. E o helicóptero pega essa pessoa e vem. Deixa eu te falar. 100% de acerto. Todos os negócios que eu fiz esse método, não tem como dar para trás. A pessoa já chega assim, meu Deus do céu, se eu não fechar, como é que eu vou pagar esse combustível? Ai, meu Deus, a pessoa fica... Eu já caí nisso. Eu já fui fazer negócio com alguém mandou avião. É muito ruim. Porque você se sente mal, você lembra da sua tia, aquela tia assim que tem um dinheiro de comprar o pão, aí você fala, a pessoa gastou 50 mil só nessa viagem comigo, aí o outro helicóptero aqui, aí na hora que eu desço no heliponto, o cara põe um carro de 2 milhões para me receber, ele chega lá, ele para, a pessoa fica chocada. Por quê? Porque há acúmulo de autoridade. Essa parada é emocional. A pessoa olha, meu Deus, cá entre nós aqui, tá? O Pablo Marçal lá, eu tenho um Pablo, eu vou dar uma dica para vocês. Ache você no seu ápice de humildade quando você tinha um coração assim. Não sei se você teve experiências com Deus, mas o Pablo de 1999 é o Pablo que eu uso de referência. Ache você no ano exato onde você estava e sempre tem um encontro com você nessa data. Isso é revigorante. Quando eu comecei a prosperar muito, fiquei muito rico, minha família ficou muito rica, eu comecei a ficar meio doido, me perder mesmo com dinheiro. Não joguei, não fiz nada de errado com o dinheiro. Eu só fiquei maluco falando, não quero nem saber para comprar um iate e pôr aqui no jardim. Eu comecei a ficar doido mesmo. Eu falei, eu quero que coloque uma árvore que veio lá do Egito, eu quero que quebre o telhado da casa, e a árvore sai de dentro da casa, e eu se vira, eu comecei a enlouquecer com isso. Não durou muito tempo, não. E eu sei que eu fui nesse tempo, 2020 para 2021, aconteceu isso. Algumas pessoas próximas a mim falaram, mas tá normal? Eu, não, tá tudo bem, eu tava doido. Porque pobre, quando você põe dinheiro na mão dele, ele entra num excesso numa vertente de crescimento que não para, dá até depressão na pessoa, ela começa a ficar doida. Eu conheço vários que tiveram depressão, não cheguei a ter, mas eu tava doidaço. Até que quando eu percebi, opa, eu criei esse método. Tudo pra mim é método, tá? Não sei se vocês sabem. O método de ir atrás do Pablo de 1999. Um garoto que amava a Deus de um jeito que não importava com nada. 1999. 1999 eu tinha 12 anos. 12 anos de idade. E aquele garoto, eu não sei se eu já falei aqui em alguma aula, acho que não. Eu não quero impressionar ninguém. Eu não quero impressionar minha mulher, não quero impressionar meu pai, mas eu quero impressionar o Pablo Marçal. Nem chame ele de Marçal, é Pablo. O Pablo de 1999. Aquele garoto eu quero impressionar ele sempre. Eu quero que aquele garoto, rapaz, vou estar até de chorar. Aquele garoto é um garoto que eu pus na minha cabeça que eu quero que ele tenha orgulho. De falar, poxa, mano, toda vez que eu vou fazer algo que às vezes pode atrapalhar alguma coisa ou a vida de alguém, eu lembro da pureza daquele menino lá de 12 anos de idade. E eu falo para ele assim, e aí, você topa? Ele fala, não topo. Eu criei isso aí é uma reserva mental.
Eu posso estar fazendo o que for, mas eu paro e falo: "O que que o Pablo de 99 ia falar?". Não nas limitações dele, mas na pureza. Eu queria que vocês aprendessem esse método. Checar isso. A pureza que eu tinha com 12 anos de idade é uma coisa. Hoje eu tenho malícia, tenho sagacidade, sou um tubarão no mundo dos negócios. Mas quando eu tô fazendo algo, eu falo: "Vem cá, garoto". Eu lembro do lugar onde eu tava. E a cena do Pablo de 99, talvez não vá agradar alguns, mas é minha cena. É eu dentro da igreja orando. Eu querendo ser amigo de Jesus de um jeito, eu querendo, sabe, querendo comer a Bíblia com farinha, é aquele papo. E toda vez que eu tô tomando um rumo diferente, eu sento, eu e esse garoto. E aí? Eu nunca perguntei para ele sobre as limitações dele, porque eu sei que aquela limitação era só um menino, mas aquela pureza eu não quero perder. Eu não quero chegar com 40 anos de idade e perder a pureza dos 12. Eu não quero nunca. Meu dinheiro, eu já tive problema com ele. Só pra você saber, nunca quebrei financeiramente, não foi problema de afetar meu coração. O dinheiro ele tem que ficar na altura do bolso, na altura do quadril no máximo. Se o dinheiro invadir seu intestino, seu corpo desregula. Se ele investir no seu pulmão, você só respira isso. Se ele atacar seu coração, sua vida acabou. Aí vai subindo até não dar, tomar seu cérebro. Aí você virou um endinheirado, que é muito longe de ser próspero. Anota essa expressão: dinheiro não pode passar da altura da cintura. Porque se você colocar sua mão para baixo, o máximo onde a sua mão vai chegar ali é onde você pode pôr o dinheiro. No bolso. Então, a autoridade não tem a ver com excesso de dinheiro, porque tem gente rica e boba demais, gente demais que vai perder tudo que tem, porque não tem autoridade financeira. Nesta manhã, aqui no Catar, são 13 horas e 14 minutos. Vocês estão no horário dos 7h14. É hora de virar as chaves para aumentar a pontuação, o score de autoridade. Você vê que eu me emocionei fácil, lembrando do Pablo de 99, é porque realmente muita gente se perde com o tal do dinheiro. Muita gente fica arrogante. Muita gente acaba com o casamento. Muita gente quer esnobar os parentes. Muita gente se perde. E se não tiver um tratamento exato nisso, você se perde até de você mesmo. Foi por isso que eu criei um ponto. É como se fosse um backup. E eu miro nessa história, nesse ano, nesse lugar, aquele garoto, do tanto que ele era apaixonado por Jesus, pelo reino. Não tem como falar de novo e não chorar, que cacete, mano. Eu criei um negócio que é uma reserva pra mim, entendeu? E eu falo, mano, pode acontecer o que for. Se eu virar presidente do Brasil, eu não vou perder isso. Se eu virar um cara dono de empresa aeroespacial, eu não vou perder isso. Eu não posso perder isso. Isso é um negócio que eu defendo com a minha vida. Posso ter a autoridade que for, eu vou continuar com esse olhar. O mesmo olhar daquela época. E eu vou falar um negócio pra você. É difícil. Porque você fica arrogante quando você vai prosperando. Não adianta nada ter autoridade e chegar na maior autoridade de todas e ela te rejeitar, que é Deus. Alguém fala, Deus vai rejeitar? Vai. Vai rejeitar todo mundo que é religioso. Todo mundo que achou que o propósito era função. 100% das pessoas que acharam que o propósito era função vai ter a autoridade negada. Lá em Apocalipse 2:26 está escrito assim: ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Tem que vencer. Autoridade. Ou seja, eu não coloco algo na sua mão porque você é gente boa. Eu não coloco algo na sua mão por causa de um sorteio. Eu coloco porque você tem autoridade aqui, ó. E a autoridade do alto só vem se tiver de baixo, anota aí. A autoridade do alto é uma construção onde tem base. Então vem do alto e acopla na de baixo. Alguém fala, Deus é injusto, Deus não me deu, mas não tem base, velho. Tá sem base. Como é que vai construir um negócio? Deus não é ilógico. Deus não trabalha com sorteio. Sabe o que é sorte? A sorte é aquilo que nós chamamos do momento.
exato, onde a oportunidade encontra alguém preparado. Isso é sorte. Para mim, sorte é isso. Sorte de bênçãos espirituais. Eu tenho uma base e ela vem com a tampa. Eu tenho a parte de baixo. Motor, panela, tudo tem a mesma coisa. A parte de baixo, a parte de cima. Ó, construção, árvore, panela, motor. Tudo tem a parte de cima, tem que ter a parte de baixo. A parte de cima não se sustenta. Telhado não sustenta no ar, precisa da parte de baixo. Parede não sustenta se não tiver o baldrame, se não tiver sapata fundada no chão. Vai cair. Então a autoridade é a parte de baixo. O poder que vem do alto, que é a autoridade do céu, só vem se tiver a parte de baixo. Isso vai gerar um trenzinho na sua cabeça agora, assim. Então é por isso aí. É por isso que às vezes o negócio não sai do lugar. Porque falta a parte de baixo. Tem gente que tá com a parte de cima pronta. Que não é sua, é de alguém que tá te dando. Mas cadê a parte de baixo? Imagina você com a tampa da panela. Sem panela. Imagina você com a árvore inteira fora da terra. Como é que essa árvore prospera fora da terra? No ar? De maneira nenhuma, tem que ter a parte de baixo. A parte de baixo é a lógica das coisas. E eu declaro olhando nos seus olhos, olha para frente aqui, esquece a anotação agora. A autoridade num tocador de violino, um tocador de violão, ela só vem depois de sangrar os dedos. Se não rasgar a ponta dos dedos, esquece. A autoridade de quem canta é até acabar a voz. Essa pessoa, ela vai fazer até o negócio, ela chegar no ápice, porque ela acaba a voz porque ela não entende técnica. E ela precisa de afinar a técnica para nunca mais cantar com a garganta, nem com o peito, mas com o diafragma. A autoridade vai vir. Um corredor, se ele não correr pra caramba até cair no chão, ele não vai conhecer o limite dele. E o dia que ele conhecer o limite dele, ele vai saber que ainda tem 40% de reserva de energia guardada aí dentro. A autoridade muda tudo. A autoridade, quando você peita você mesmo no espelho, o reflexo sempre aparece uma coroa na cabeça. Sempre. A autoridade é assombrosa. É nisso que você vai dedicar seu dia de hoje e virar essa chave. Você vai perceber que quem tem autoridade fala menos e faz mais. Quem tem autoridade não dá opinião. Um olhar muda tudo. Quem tem autoridade, a presença da pessoa já incomoda. Esse é o negócio. A autoridade muda tudo. É interessante que quando você tem uma autoridade espiritual, você chega num ambiente onde as pessoas estão fazendo piadas de sexualidade. Só de você chegar, ninguém dá conta de falar, só por sua causa. Quem tem autoridade espiritual, às vezes vai num lugar que tá rolando um trabalho espiritual, se atrapalha só de estar lá. Essa é a autoridade que eu desejo que você tenha. Eu falo direto, um monte de gente não entende. Alguém fala, você gosta da fama? Eu falo, só a do inferno. A fama do inferno não tem preço. Vocês têm que saber disso. Essa é a melhor fama que existe. A da terra, a cobrança é muito chata. A do inferno é estarrecedor. A maioria de vocês, desculpa falar, vocês nem são lembrados e ninguém conhece vocês do inferno. Como que faz então para ter a fama, bonitão, lá no inferno? Restaura casamento. Faça as pessoas perdoar as outras. Tire almas lá do inferno, levando para o reino da luz. Faça pessoas ativar a identidade. Mexa com essas coisas para você ver. Expulse demônios. Faça coisas. Pablo, você é doido, mano. Não tô vindo aqui no trem para ficar rico, você tá falando de demônio. Eu falo. Você não sabe o que é autoridade, então. Você tem que estar aberto para entender, absorver e reter o que você dá conta. Eu tô falando, eu não vou deixar de falar porque você tem limitações. As suas limitações só mostram o seu nível de crença. Eu tô te ajudando a sair disso. Mas eu tô te contando um segredo. A fama do inferno é maravilhosa. Quando o demônio fala num lugar assim, eu só saio se o Pablo vier. Tipo, tá doido. Essa fama é a melhor que existe. Sucesso é depois da morte, fama no inferno é a melhor que existe. A autoridade começa na terra. Porque na hora que Jesus voltar, se você não tiver construído autoridade, você não senta em mesa nenhuma. Eu te garanto que eu tô falando. Biblicamente falando. A autoridade muda tudo. A autoridade. Nós vamos fazer um boot furioso agora. E essa autoridade, ela não é tomada à força. A autoridade é conquistada. Conquistada. E quando você conquista ela, podem tomar seu dinheiro inteiro. Você vai fazer de novo. Quem não tem autoridade, não vai não. Vamos ficar de pé e bora fazer o boot.
Que dia, amigos. Que dia. Hoje, o Marrocos, que tem pouca autoridade, vai enfrentar a bicampeã mundial francesa. Tem uma coisa ruim no jogo que ninguém sabe. França, se eu não estiver enganado, França colonizou Marrocos. Quer ver, para não falar besteira? Vou explicar para você o que é o lance da autoridade. Ó. Abrindo aqui, 33 milhões de pessoas, maior cidade Casablanca, bandeira, brasão de arma. Qual que é a língua? Independência da França. Não falei besteira. A França invadiu e a Espanha também. Você quer saber o que aconteceu? Marrocos ganhou da Espanha. E agora a independência da França foi em 1956. Certo? Tá certo o que eu tô falando. Marrocos é o seguinte. Marrocos olha para a França de um jeito diferente. A nossa independência no Brasil tem 200 anos de Portugal. A deles aconteceu agora. Há 70 anos atrás. Então, num jogo desse, tem uma parada no inconsciente coletivo dos caras de reconhecer a França como autoridade maior. Eles reconhecem a França como mais rica, eles reconhecem ela como melhor de futebol, elas reconhecem, tem um reizinho lá chamado Mbappé. Eles reconhecem a autoridade, autoridade, autoridade. E quando você vê esse tanto de autoridade, isso te deixa gelado. Mas tem uma coisa que você tem que saber. Eu vou estar no jogo aqui. Se eles esquecerem essa autoridade toda, e eles estiverem construindo algo e falando, nós seremos a primeira seleção, e a autoridade que nos trouxe até aqui pode fazer a gente vencer mais 90 minutos, para a gente ir para a final de todos os tempos. E eles não se apavorarem com esse excesso de autoridade que a França tem, de colonizador, de mais rico, de melhor futebol, de bicampeão, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Se não tiver essa checagem, eles podem ignorar a França e construir o caminho deles. Isso pode acontecer. Não tem futebol para isso, não. Não tem história para isso. Tem nada, nada. Estão sem ponta. Nunca chegaram num lugar igual eles chegaram. Mas eu vou dar muita risada se isso acontecer. A gente tá torcendo pro Davi. Hoje eles são o Davi. Mas eu quero que você entenda que a autoridade ela precisa ser checada. A autoridade, muitas vezes, presta atenção. Às vezes você tá perto de um famoso, a autoridade é tanta que você treme. E o que eu ensino para todo mundo é, fecha os olhos, pensa a sua cabeça e a cabeça do famoso batendo numa quina de meio fio. Os dois crânios vão quebrar. Ou seja, tudo igual. Cuidado, porque nós geramos autoridades, mas não podemos ser engolidos pela energia da autoridade dos outros, senão a gente não consegue nem ser a gente mesmo. Se eles jogarem com alegria hoje, se eles jogarem ignorando isso, a mentalidade deles pode mudar. E o esforço físico pode ir além. E tudo pode acontecer no jogo de hoje. E eu torço para zebra com Z aconteça. Fecha os olhos. Lembra que torcida não muda nada, mas o que eles estão carregando na mente vai mudar. E vamos para um boot furioso. Respira fundo. A ti nós rendemos graças, Senhor, que o Senhor é bom, sempre nos ouve, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós conectamos no dia de hoje, o dia de hoje se chama autoridade. Nos ensina, Deus, a exercermos a autoridade de reis e sacerdotes. Nos ensina a exercer a autoridade de governantes. Nos ensina a exercer a autoridade de filhos. Nos ensina a exercer a autoridade de imagem e semelhança do Senhor. Nos ensina a exercer a autoridade daquele que é amado e desejado pelo Senhor antes da fundação do mundo. No dia de hoje nós viramos essa chave. Põe a mão aí na fonte, conecta essa chave. E no 3, 2, 1, gira. Nós viramos a chave de autoridade. Nós vamos crescer em autoridade em todas as áreas.
Nós vamos transbordar e isso vai aumentar nossa pontuação em autoridade. Nós vamos falar tudo que precisa, nós vamos escrever, nós vamos nos posicionar, nós vamos aconselhar, nós vamos fazer pergunta, nós vamos fazer o que preciso for para aumentar essa autoridade. Fala assim, eu acesso a autoridade física, almática e espiritual. Fala assim, eu acesso a autoridade no mundo emocional. E eu acesso e cresço na autoridade espiritual. Começa a se ver agora, mentaliza isso. Começa a se ver agora sendo procurado pelos conselhos que você dá. Começa a se ver agora procurado e pessoas querendo fazer negócio com você e você não consegue entender o motivo. O motivo é a capa que você carrega, as vestes que você tem. A autoridade que você tem na sua fala, nos seus resultados, nas pessoas que te rodeiam. Respira. Começa a mentalizar. Gente, a gente não sabe nem de onde está saindo esse povo. Esse povo vem até você porque você carrega uma autoridade que ninguém consegue nem explicar. Essa é a melhor que existe. As pessoas tentam de todos os jeitos, mas elas não sabem nem explicar de onde vem. Vem daquilo que você carrega no seu coração. Vem daquilo que é da parte de Deus, mas que tem uma base lógica que você construiu aqui na Terra. Senão não consegue suportar essa base que vem do alto. Começa a mentalizar agora. Você gastando horas nisso. Ganhando autoridade falando, escrevendo, se posicionando. Olha que autoridade absurda que você tem na gestão dos seus negócios. Olha que autoridade que você tem na sua família. Olha que autoridade que você tem para cuidar de gente, para transbordar. Realmente, você foi muito além do que qualquer pessoa conseguiu imaginar. Mas fica aqui, vou deixar registrado. Deus imaginou isso. Até que enfim você chegou nisso. Abre a boca e fala assim, até que enfim eu cumpri aquilo que está no coração do Senhor. Respira fundo. Fala, já é. Esfrega as mãozinhas. Abre esses olhinhos. E vamos construir essa autoridade absurda. Vamos cair para dentro. Thiago Rocha tá aí? Para passar as tarefas, as atividades. Tá aí? Sua internet tá boa? Entra aí, deixa eu ver. Se não tiver, o Vini tá aí para fazer. Fala aí, Marechal. Fala, gente. Chave de hoje poderosa, hein? Bora pra cima. Pra cima. Thiago tá no Catar. Tá o quê do meu hotel? Uns 20 minutos? Acho que dá uns 15, mais ou menos, 15, 16. Bora almoçar? Bora almoçar. Vou sair aqui, vou arrumar e você passa as atividades e a gente topa daqui a pouco. Hein? Fechou. Até já. Tamo junto até depois do fim. É nóis. Fala aí, gente. Bora lá passar nossas atividades. Quem chegou depois, vamos passar aqui. Autoridade. Seguinte, atividade número 1. Atividade número 1. Você vai listar 3 comportamentos. 3 comportamentos que te deixam, que não te deixam se tornar uma autoridade. Então faça o seguinte, liste 3 comportamentos que não deixam você se tornar uma autoridade. Lembra a lista do SPR, o seu caderno do SPR? Você vai colocar lá e vai listar 3 comportamentos que estão te pedindo de se tornar uma autoridade no seu mercado, na sua vida. Atividade número 2. Anota aí, atividade número 2. Você vai escolher um nicho de mercado e listar quais os passos que você precisa dar para se tornar autoridade. Ou você escolhe o seu nicho de mercado ou um nicho que você quer migrar. Seguinte, existe a fase do generalista, existe a fase do especialista e existe a fase da autoridade. Qual é o convite para você? Escolher um mercado e aí você vai listar cada um desses passos para se tornar autoridade nesse mercado. Atividade 3. Você vai escolher 3 pessoas, lembrando aquela nossa aula de modelagem, a gente já aprendeu sobre modelagem. Você vai olhar para 3 pessoas e modelar essas 3 pessoas que têm autoridade nessa área. Então, você escolheu um nicho de mercado, escolheu um mercado que você quer atuar, vai escolher 3 pessoas que têm autoridade lá. Thiago, eu não conheço 3 pessoas. Pesquise na internet, nos livros, documentários, YouTube. Você vai, mesmo distante, você consegue modelar essas pessoas. Essa talvez seja uma das tarefas mais importantes no dia de hoje. E a tarefa número 4, anota aí, atividade número 4. Depois de escolher, você vai listar as características que mais chamam sua atenção e que fazem essas pessoas serem uma autoridade no nicho escolhido.
Qual é a comunicação delas, como que ela se veste, qual é o brand, qual é a imagem, como que é o Instagram, como que é o YouTube, a comunicação, a negociação, o time, cultura, o que que essa pessoa faz dentro da empresa, fora da empresa, com a família, com os amigos. Você vai listar tudo, presta atenção. Você vai pegar uma folha do seu caderno somente para cada uma das pessoas. Então pega uma folha lá e coloca todas as características. Poxa, essa pessoa ela está sempre nativa, ela está sempre estudando. Quais são as características dessas pessoas que têm autoridade? Por que isso é importante, SPR? Por que isso é importante? Porque você vai começar a ter consciência de pontos que você vai introduzir na sua vida a partir de hoje. Essas atividades, lembra? Essas atividades não são para ontem, nem para amanhã. Essas atividades são para hoje. Então, pega o seu caderno, não deixe para depois. Faça antes das 11 horas da manhã. Por que antes das 11, Thiago? Existe uma tendência natural do cérebro procrastinar a partir das 11 horas da manhã. Eu vou te explicar aqui. A partir das 11 horas, existe uma tendência da procrastinação. Como assim, Thiago? Acontece algo no cérebro que te deixa menos proativo na parte da tarde. Então, sempre que você tiver uma decisão importante para fazer, faça antes das 11 horas da manhã. E a atividade número 5, agora é hora de transbordar. Faça uma live informando sua audiência sobre o novo posicionamento dentro do nicho que você escolheu. Então, se você escolher um novo nicho, você vai avisar sua audiência, falar: ei, gente, bora falar sobre tal assunto. Bora falar sobre finanças, filhos, casamento, sobre marketing, sobre negociação, sobre educação. Você vai escolher aquele tema que você, na atividade 2, escolheu. Você vai começar a falar sobre o tema. Se você está falando sobre o seu tema, sobre o seu mercado atual, não tem problema. É só você seguir e continuar falando sobre o seu mercado. Então, essas são as atividades de hoje. Nossa aula já são 7h34 no Brasil. Então, o convite para você é praticar ela todos os dias. Todos os dias. Atividade 1, listar 3 comportamentos que te impedem de gerar autoridade, você vai começar a eliminar. Atividade 2, escolher um nicho de mercado. Atividade 3, escolher 3 pessoas que geram autoridade. Atividade 4, fazer uma lista dessas pessoas que você escolheu. E atividade 5, fazer uma live de transbordo. Bora compartilhar. Faça um excepcional dia. Tamo juntos. Até depois do fim. Te vejo amanhã, 6h20. Eu, alguém da equipe, nós estaremos aqui compartilhando com vocês esse tempo e esse momento aí. Bora fazer a atividade de hoje, gerar autoridade. Beijo grande, continue sendo sal e luz aí por onde vocês caminharem. Continue transbordando toda a sabedoria, prosperidade e riqueza. Valeu, gente. Dá aquele tchauzão aí. Bora fazer as atividades.